Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós retomaremos o nosso estudo sobre os 10 mandamentos, segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje que eu falo é dia 15 de abril de 2020. Estamos com o nosso quarto estudo online. Sempre lembrando que os 10 mandamentos serão abordados pela ótica predominante do Catecismo Maior de Westminster. Nós iremos ter nosso conteúdo da pergunta de número 111 até a pergunta de número 114. Os passos iniciais serão esses que estão em tela. Vamos ver algumas considerações acerca do tetragrama, algumas considerações acerca de tradução, e aí nós vamos abordar de fato o conteúdo do Catecismo Maior de Westminster. Vamos começar com a pergunta de número 111. Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse texto se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 7, da tradução Almeida, Revista e Atualizada, a ARA, que está aí no seu campo direito. Vamos observar uma questão do tetragrama. O tetragrama que eu me refiro são essas marcas que eu estou fazendo no texto. Não tomarás o nome do Senhor, está aí marcado, teu Deus em vão, porque o Senhor mais outra marcação. Perceba que o nome do Senhor, a palavra Senhor, tem uma grafia diferente, seria algo próximo ao caixa alta, tudo maiúsculo, para marcar que há no texto alguma coisa a se chamar a atenção, que é o nome de Deus. Nós temos aqui a grafia dele no hebraico, como se escreve o nome de Deus, apenas através de consoantes, e da direita para a esquerda. A tradução dele seria algo desta forma, ou as consoantes teriam esse tipo de tradução, com Y, H, W, H, que daí é o tetragrama, que é o produto aí embaixo, o nome de Deus, só em consoantes, em caixa alta, porque assim se escreve originalmente em hebraico. Perceba que muda-se a grafia, porque do hebraico, como repito, se escreve da direita para a esquerda e nós, ocidentais, escrevemos da esquerda para a direita. Por isso que há uma certa diferença aí. E por vezes o nome Yahvé pode ser traduzido tanto por Jeová quanto por Yahvé. É importante que exista esse tipo de registro, porque para lembrarmos que nós estamos lidando com uma tradução. E sempre quando lidamos com traduções, nós precisamos saber que existem vários recursos disponíveis que estão à nossa mão. Não apenas uma só tradução, mas podemos utilizar outras traduções como recurso para entender melhor o texto bíblico. Falando ainda em tradução, vamos nos aprofundar um pouco mais e olhar o texto maior que nós estamos utilizando aí, sempre lembrando que toda tradução ela vai, no mínimo, tentar se equilibrar entre traduzir o sentido e o significado do texto. Algumas acertam mais, outras acertam menos, a depender do texto que quer se comunicar. Vamos dar uma olhadinha no exemplo do próprio terceiro mandamento. Então está aqui a proposta de tradução da Almeida Revista Atualizada, a nossa ARA, que geralmente é aquela que nós usamos por consenso, a maior parte dos presbiterianos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E depois nós temos uma outra proposta de tradução pela nova tradução linguagem de hoje. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Vejam, então, essas são as duas propostas de tradução. Vamos olhar um pouquinho as diferenças entre elas. Então, a
ARA, que nós utilizamos mais, por isso eu me referi como nossa, ela é mais formal e ela procura obedecer melhor, a estar mais próxima ao original, palavra por palavra. Então nós vemos aí, por exemplo, a própria conjugação dos verbos. Não tomarás, coloquei em parênteses tu, porque está na segunda pessoa do singular, o nome do Senhor teu Deus em vão. E na segunda parte, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar, coloquei aqui, qualquer um, o seu nome em vão. Então esses termos apresentam uma tradução que está muito apegada ao texto das palavras do original. Dá para se perceber aí o tu, por exemplo, nesse primeiro período que você vê na tela. Outro destaque é o nome do Senhor, é preservado no primeiro período. Nós podemos chamar da oração principal. Então nós temos 2 repetições do nome do Senhor neste mesmo mandamento. Já a Nova Tradução Linguagem de hoje, ela prima mais por comunicar o sentido. Então veja lá, não use você, mudou-se totalmente, né? Agora é uma relação de eu-você, uma relação diferente do que o tu. O meu nome sem o respeito que ele merece. Então está lá a expressão meu nome, mas não está a palavra Senhor. E no segundo período, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Outra característica é o vocês também se apresentando aí. Então percebemos aqui uma proposta de análise, né? A ARA, Almeida Revista Atualizada, mantém uma tradução mais ancorada no original, vide a manutenção da dupla menção do tetragrama, ou seja, aquela palavra Senhor que aparece 2 vezes no nosso texto que estamos estudando. E já a Nova Tradução Linguagem de hoje opta pela aproximação com o leitor, abandonando o uso do tu para um você, aproximando o texto mais da oralidade, mais da conversação, e enfatizando mais a comunicação. Então são 2 propostas de tradução. Qual é melhor? Não há por que escolher uma melhor ou uma pior, não é isso. São propostas diferentes, as 2 se somam, não precisamos abrir mão de nenhuma das 2. Não existem apenas as 2, existem inúmeras outras traduções tão boas quanto, e aí nós vamos tentar nos apropriar da maior parte delas para tentar entender o texto. Então, não necessariamente precisamos exercer um juízo de valor, dizer essa é ruim, essa é boa. Não é isto. Estou mostrando aqui a maneira de você manusear as traduções para seu crescimento espiritual e não para fazer nenhum tipo de campeonato entre tradutoras. O objetivo não é esse. O objetivo é que compreendamos mais o que as Escrituras nos ensinam através dos instrumentos que Deus, pela sua bondosa providência, tem nos dado. E aí tanto a Almeida Revista Atualizada quanto a Nova Tradução Linguagem de hoje, a NTLH, elas são 2 propostas legítimas e que visam o crescimento do povo de Deus. Vamos agora para o passo 3, como o Catecismo Maior do Westminster lida com o 3º mandamento. Então nós vamos aqui centrar mais no nosso conteúdo. Observando a maneira que lida, vai dividir em 2 partes o nosso 3º mandamento. O 3º mandamento. Primeira parte é a proibição e a segunda parte são as que ele chama, o Catecismo Maior chama de razões anexas. Então, qual é a proibição? É não tomarás o nome do Senhor em vão. Isso que está em destaque aí, né? E aí será abordado o que exige essa negativa, não tomarás o nome do Senhor em vão, e os pecados que proíbe. Vamos lá. O que exige o 3º mandamento? A pergunta de número 112. E aí nós temos essa redação um pouco longa, né? Perceba que ela é longa e tem bastante informação.
O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e do nosso próximo. Pois bem, são muitas informações. Precisamos primeiramente entender o que o texto está dizendo para explorar melhor o seu conteúdo. Então vamos tentar olhar para este texto aqui de uma forma um pouco mais esquemática, né? Olhar o texto através de um esquema para facilitar o entendimento do seu fluxo de informação. Como são muitas informações que trafegam neste texto, nós precisamos tentar fazer algumas propostas de fracionamento, de divisão. Então vamos ver por esta aqui que eu estou propondo. Primeiro, o nome de Deus. O que se está tratando? Está se tratando do assunto do nome de Deus. E há uma associação com todos esses itens que estão na tela. Então, se você contar aí, então 10 itens, né, ao lado, né, os seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, os votos, as sortes, suas obras, e não apenas esses 10, mas também o adendo ali, né, e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, ou seja, é até maior do que esses 10 itens elencados, arrolados aqui, a associação do nome de Deus. Então, por nome de Deus, o Catecismo Maior de Westminster, ele não está caminhando para uma literalidade apenas voltada para o tetragrama, por exemplo. Ele está entendendo tudo aquilo referente ao conceito de Deus que é expresso nas Escrituras. É diferente. Então, não tomarás o nome de Deus não é apenas o nome literal ou uma tentativa de resumi-lo num tetragrama. Não. É tudo aquilo que diz respeito a Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavra, por exemplo. Depois continua, de que modo o nome de Deus seja santo e reverentemente usado, no que, como eu devo usar o nome de Deus? Devo usar nos nossos pensamentos, nas meditações, nas palavras e nos escritos. Como eu devo usá-los? Por uma profissão santa, ou seja, professar de uma forma santa o nome de Deus, e um comportamento conveniente, ou seja, vivendo de acordo com a santidade do nome de Deus. Com que objetivo? Para a glória de Deus e para o nosso bem e para o bem do nosso próprio. Então tem um tríplice objetivo. Então esse esquema proposto, a ideia é tentar encontrar aqui o fluxo de informações, tentar reorganizar para ver quais são as ênfases deste texto. Então vamos tentar resumir o que foi dito, o conteúdo, para facilitar o entendimento. Então eu até utilizei essa ilustração, vamos pegar algo mais complexo, reconhecemos que é mais complexo a redação proposta pelo Catecismo Maior da compreensão do terceiro mandamento, e vamos reduzir, ou seja, nós sabemos que vamos perder aqui alguns elementos, mas é só para que nós tenhamos uma clareza das ênfases que está se propondo pelo Catecismo Maior. Então, uma possível proposta de resumo é essa que eu ofereço a vocês. O nome de Deus, usado por nós, santo e convenientemente, glorificará a Deus e beneficiará tanto nós mesmos quanto o próximo. É claro que essa é uma proposta de resumo, não existe um resumo universal. Aqui eu mesmo tive que tomar algumas decisões sobre que poderia dar mais destaques. Perceba que o objetivo ganha bastante explicação nesse resumo, glorificará a Deus e beneficiará tanto nós mesmos quanto o próximo. Essa é uma ênfase que eu destaco no meu pequeno resumo. Agora, o nome de Deus, lá em cima, nesse resumo, o nome de Deus, eu estou aqui tentando resumir todos aqueles 10 itens, nessa expressão nome de Deus, mais aquele outro adendo. O destaque está no significado do nome de Deus
Isso se demonstra pelo número de ações arroladas e associadas ao nome de Deus. O que eu quero dizer? O meu resumo, ele é uma proposta, mas ele está mais centrado nos seus objetivos finais, mas reconheço que o destaque maior do nosso, que o Catecismo Maior dá, é o entendimento do nome de Deus. Então vamos dar uma olhadinha, que ele gasta muito mais palavras para descrever o seu entendimento do nome de Deus do que nos outros assuntos. Vamos dar alguns destaques a essas aproximações, esses entendimentos acerca do nome de Deus, né? Escolhi a questão das sortes, né? Porque veja, os outros quais que são mais autoexplicativos, seus títulos, atributos, né? Ordenanças, títulos, grande Deus, santo Deus, atributos, onisciência, onipresente, ordenanças, aquilo que ele manda como soberano, a própria palavra de Deus, os sacramentos, que são apenas 2, a oração, que é o nosso relacionamento com Deus, os juramentos, os votos, e aí vem as sortes, né? O que esse assunto significa e por que é tratado. Então, o termo sorte deve-se entender os momentos em que recorreram-se a Deus como um apelo à providência, segundo o teólogo Gerhard Voss. Esse expediente foi utilizado pelos apóstolos que não queriam recorrer a eles próprios na escolha final de quem deveria assumir o lugar de Judas Iscariotes no colégio apostólico, por exemplo. Então, na Bíblia há o registro de algumas vezes alguns personagens lançarem mão de sortes para descobrir a vontade de Deus. Do Novo Testamento, eu recorto esse episódio onde, após os apóstolos perceberem que precisavam recompor o número de 12, porque só haviam 11, uma vez que Judas não pertencia mais ao colégio apostólico, eles fazem a escolha, chegam a 2 nomes, mas se sentem impedidos de fazer uma decisão por os 2 nomes e aí então recorrem à sorte. Isso não significa que esse ato deve ser utilizado por nós, pelo menos por 2 motivos. Naquele período não havia sido derramado o Espírito Santo sobre a igreja e nem tinha sido entregue à igreja o cânon do Novo Testamento, a tradição apostólica. Então nós não podemos usar o episódio da escolha do 12º apóstolo por sortes como um tipo de definição doutrinária, justificação doutrinária para usarmos sortes. Não é isso. Devemos tentar referenciar o acontecimento dentro de um cronograma histórico. Ou seja, os discípulos estavam tentando compor o quadro apostólico antes do derramamento do Espírito Santo que ocorre no capítulo 2 de Atos. E também antes de se formar toda uma tradição escriturística acerca das doutrinas de Cristo no Novo Testamento. Eu me refiro aos 27 livros do Novo Testamento. Então, nós temos muita diferença com o que contamos do que eles contavam naquele momento. Quando uma situação delicada ocorreu na igreja, o apóstolo Paulo não solicitou que jogassem sortes, mas que apelassem à sabedoria da igreja. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Aqui Paulo está protestando, porque os coríntios estavam cometendo um erro, alguns erros, e Paulo repreende, dizendo: vocês devem julgar essas coisas, estabelecer julgamento, pessoas que possam oferecer uma mediação, um arbítrio, um julgamento sobre essas causas. Paulo não disse: por que vocês não jogam sorte para decidir? Então, a ideia de jogar sorte, que se refere lá a Catecismo Maior de Westminster, refere-se muito mais a expedientes que foram usados dentro da revelação escriturística e não necessariamente alguma coisa que a gente vai ficar fazendo hoje em dia. Pergunta de número 113. Quais são os pecados proibidos no 3º mandamento? Bom, os pecados proibidos no 3º mandamento são, e aí existem inúmeros pecados arrolados
que estão associados ao terceiro mandamento, que não devem ser feitos. Eu vou ler apenas alguns nesta parte. Não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, obras de Deus. E aí continua: blasfêmia, perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos. E aí continua indo. Alguns eu não vou ler porque são autoevidentes, que são pecados. Existem 36 pecados proibidos nesse texto, cada um deles fundamentados com referência bíblica. E eu faço jus a uma fala minha anterior dos outros estudos. O trabalho de hoje não é exaustivo, mas é para conhecimento da maneira como o Catecismo Maior aborda o terceiro mandamento, não o segundo. Então vamos fazer aqui algumas demonstrações de alguns itens, né? Eu destaco aqui a supersticiosa ou ímpia menção do nome de Deus. Então isso é um pecado, né? Há certos círculos místicos que utilizam o nome de Nosso Senhor como uma expressão de sorte ou afastamento de maus agouros, né? Repetem profanamente: pelo nome do Senhor eu determino, eu não sei o que, etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que utilizam o nome do Senhor Jesus para qualquer coisa. Isso é profanar o terceiro mandamento, isso é pecado. Você não pode simplesmente invocar o nome do Senhor para qualquer coisa, de uma forma vulgar, profana, recorrente. O nome do Senhor deve ser preservado. Então, isto é uma quebra do terceiro mandamento, quando se utiliza o nome de Deus a fim de usá-lo de uma forma mística, né? Eu vou falar o nome do Senhor aqui para poder repreender maus agouros, maus fluidos, ou aqui determinar que as circunstâncias ocorram de tais e tais formas. Isso é uma forma mística de pensamento, isso é profanar o nome de Deus, isso é quebrar o terceiro mandamento. Há também um outro item que eu quero destacar: a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus. Primeiro vamos definir o que é providência, né? Vamos utilizar aqui um texto da Confissão de Fé de Westminster. O grande Criador de todas as coisas sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Uma tentativa de reduzir isso, por providência, entende-se que tudo está divinamente ordenado, ou seja, Deus controla todas as coisas, todas as situações. Então alguém poderia fazer uma pergunta, né? A providência de Deus não o torna responsável pelas ações dos maus? Por exemplo, é uma pergunta que fazem, e aí eu me utilizo de Calvino. Esta é uma pergunta antiga, a qual João Calvino antecipa em seus argumentos e traz da seguinte forma. Esse texto você encontra na Instituição da Religião Cristã. Pois uma vez que depende dela tudo o que acontece, dizem que nem o furto, nem adultérios, nem os homicídios são perpetrados sem que a vontade de Deus interceda. Porque se punirá o homicida que matou aquele a quem Deus dera um fim à vida? Se servem todos à vontade de Deus, por que serão punidos? Os maus serão responsabilizados pela sua desobediência a Deus, mas Deus opera por intermédio deles. Obedece a Deus aquele que, instruído por sua vontade, luta por aquilo para o que foi por ele chamado. O Deus único requer de nós apenas o que nos prescreve. Vamos fazer um estudo de caso oferecido pelo próprio Calvino. No caso de um filho que esperou a morte do pai, negligenciando os remédios, poderia ser dito que não pôde resistir a Deus, que determinou isso desde a eternidade? Aquele que não serviu os remédios como deveria pecou, seja qual for a razão, preguiça, negligência ou falta de precaução. Sobre si mesmo atrai a justa ira de Deus para suas ações. Deus concedeu os remédios para nós a fim de evitar e superar os males que não são fatais. A nossa razão coopera com a administração divina. Portanto, a providência de Deus nem sempre aparece nua, mas Deus a veste ao aplicar intermediários. Uma belíssima explicação de João Calvino, destacando que a providência de Deus não pode ser utilizada para justificar más ações.
Deus não pode ser culpado pela negligência dos homens, embora todas as coisas foram decretadas antes da existência. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. Então está aqui um exemplo da providência de Deus e como nós não podemos utilizar os acontecimentos para culpar Deus pelas ações humanas, como a negligência às pessoas que estão doentes, por exemplo. E agora nós vamos entrar numa segunda parte das razões anexas ao mandamento. O mandamento, o núcleo dele, o Catecismo Maior, aponta como não tomarás o nome do Senhor em vão, não tome o nome do Senhor em vão, e oferece algumas razões anexas aí, né? São pelo menos duas, né? Quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? As razões anexas ao terceiro mandamento estão contidas nessas palavras: o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então são duas expressões que o Catecismo Maior entende são razões anexas. São porque Ele é o Senhor e nosso Deus, portanto o seu nome não deve ser profanado de maneira alguma, abusado por nós, especialmente porque Ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores este mandamento, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Eu vejo nesta expressão, nessas duas expressões, uma instalação de dois sentidos aí, duas preocupações, dois destaques, né? O primeiro é um sentido de propriedade, ou seja, Deus ele é dono de todos, mas especialmente daqueles que são seus. Então estão aí alguns cercados de um círculo, aqueles que o Senhor escolheu para ser dele. Yahvé é o nosso Deus. Deus é como nosso proprietário, e não o inverso. Nosso Deus denota a posse de Yahvé sobre tudo que temos e tudo que não temos. Ou seja, nós devemos ter cuidado com o nome de Deus, por nós mesmos sermos propriedades de Deus. Ou seja, Ele é o nosso dono e eu devo estar preocupado com aquilo que penso acerca daquele a qual eu pertenço. Yahvé é o nosso Deus. Essa expressão de pertencimento, nós devemos pensar nele de maneira vertical. Deus é o nosso dono e nunca o inverso. Fundamentos bíblicos para isso não faltam, mas eu quero usar esse texto de Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, mas especialmente os cristãos, uma vez que eles pertencem a Deus não apenas por criação, mas também por redenção em o nome do Senhor. E apresenta também Deus como nosso juiz e testemunha sempre presente. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então essa expressão de presença de Deus em todo o tempo, a sua onipresença, Deus estará sempre presente, e também esta forma de transmissão de conhecimento, esse termo, né, por inocente, ou seja, o tribunal de Deus está sempre presente em todas as nossas ações. E em fundamentos bíblicos eu tomo a fala de Abraão: não fará justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, Deus é o grande juiz sobre tudo e sobre todos, e Ele está nos observando a cada instante. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu espero que esse estudo tenha sido edificante para você, que Deus possa continuar nos abençoando e nos guardando, para que no final, quando nos encontrarmos com o Senhor, não sejamos tidos por culpados em relação à negligência com o seu santo nome. Que Deus muito nos abençoe. Amém.